da Galileia. Agora, na época, aquela região era uma região muito complicada. Os galileus eram religiosos de segunda categoria. Isso me chama atenção, porque os religiosos mais conservadores, mais sérios, mais detalhistas com a religião estavam na Judéia, em Jerusalém. Quando falava assim, você é galileu? Uma das razões por que muitos rejeitaram Jesus como Messias era o fato dele ser galileu. Lembra que Natanael um dia falou o seguinte, pode ver alguma coisa que presta de Nazaré? E isso me chama atenção, por que Deus ficou do lado justamente, viram agora o texto? O povo que jazia em trevas e o grande luz. Agora, no Antigo Testamento, havia mais de 300 profecias messiânicas e a maioria delas nós conseguimos ver que se cumpriram em Jesus. Uma das profecias messiânicas mais antigas, depois daquela do Gênesis, é uma que Deus falou através de Moisés. Olha o que Deus falou para Moisés em Deuteronômio 18, verso 15. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, dentre teus irmãos, um profeta, semelhante a ti. A ele ouvirás. Muitos judeus pensam que aqui já era uma profecia relacionada à vinda do Messias. E a Bíblia vai mais além. Ela diz que esse Messias nasceria de uma virgem. Isaías capítulo 7, verso 14. Ele nasceria na cidade de Belém, Miqueias 5, verso 12. Suas mãos e seus pés seriam feridos, Salmo 22, 16. E ele morreria pelos pecados do povo, Isaías 53, verso 12. Eu não sou matemático, mas eu conheço uma coisa da matemática que ficou na minha cabeça desde a época que a gente estudava em ensino médio. A lei das probabilidades combinadas. O que é isso? Matematicamente falando, a chance de uma coisa acontecer por mera coincidência, ela é infinitamente remota. Não digo que é zero, mas ela é infinitamente remota. Por exemplo, qual a chance que eu tenho de pensar no pastor Diego hoje vestindo uma camisa branca dobrada e acertar? Por sorte, existe uma chance. Tanto é que na loteria, às vezes não tem assim milhões de pessoas que estão torcendo ali, um camarada acerta justamente as cinco dezenas que caem ali. Pode acontecer, mas a chance é remota. Aí eu falo o seguinte, não, qual a chance que eu tenho de acertar que ele vai vir com a roupa que eu imaginei? Existe uma chance matemática. Mas se eu começar a colocar elementos assim, não, eu não vou acertar só a camisa. Eu vou acertar a camisa e a calça dele. Aí a chance de eu acertar começa a ficar mais difícil. Aí eu penso, não, eu vou acertar a camisa, a calça e o sapato. Fica mais difícil. Eu vou acertar a camisa, a calça e o sapato e vou acertar a posição que ele vai estar parado. Vai ficando cada vez mais difícil. Isso fala assim, eu vou acertar a roupa dele e a de todo mundo. Aí fica quase impossível. Então a chance matemática dessas profecias do Antigo Testamento se cumprirem num único indivíduo chamado Jesus de Nazaré, matematicamente falando, é algo remotíssimo. Então, justamente por não acreditar na coincidência, eu sou obrigado a crer que ele cumpriu realmente a providência. Olha essas duas outras passagens também de de Zacarias. Eis que eu trarei o meu servo, Semar, o renovo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, e exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, e ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. E essa segunda profecia aqui de Malaquias, eu quero me deter um pouquinho mais nela. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá o seu templo, o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero dar a interpretação judaica disso aqui. Vocês sabem que Israel teve 3 santuários. O primeiro santuário foi o que Deus mandou Moisés construir. Faz uma tenda para que eu possa habitar no meio do povo. E quando o povo de Israel andava pelo deserto 40 anos, a tenda ia acompanhando. Eles desmontavam. Quando Davi conquista a cidade de Jerusalém, ele incumbe Salomão de fazer um templo fixo, onde os utensílios do santuário ficariam. Salomão faz um templo lindo em Jerusalém, a segundo santuário. Então teve uma tenda e um templo bonito, lindo. Mas veio Nabucodonosor no 6º século a.C. e destruiu esse templo. Aí os judeus construíram um segundo templo, que foi o que Jesus conheceu.
Quando os judeus construíram esse segundo templo, muita gente que conheceu o primeiro falou assim, "Ih, esse templo aí é tão michuruca", conhece essa expressão, michuruca? Tão michuruco perto do primeiro. Aí o profeta fala assim, não, a glória desse segundo templo pequeno será maior do que a do outro. E muita gente pensa que o Messias viria até ele. E essa passagem de Malaquias também diz isso. O Messias virá nesse templo. Então, quando chegou no ano 70, que os romanos foram destruir Jerusalém, eles cercaram Jerusalém para destruir Jerusalém. Lembra que eu mencionei ontem vários pretensos messias que havia em Jerusalém? Tinha um chamado Simão Bar-Giora. Sabe o que ele fez? Ele era um líder. Ele juntou todos os seguidores dele e correram para onde? Para o templo. Sabe por que ele correu para o templo? Ele falou, esse templo não será destruído. Por quê? Porque a profecia disse que o Messias encheria esse templo com a sua glória. Então, ou eu sou o Messias, ou o Messias não veio ainda, então o templo não pode ser destruído. Um monte de gente correu para os escombros do templo e ficaram ali. Só que acabaram que os romanos destruíram o templo também. Aí deu um nó na cabeça dos judeus. O templo foi destruído e o Messias não veio. Aí me chama a atenção, falei que vocês, Jesus cumpriu várias profecias do Antigo Testamento. Fugiu aqui, tem uma profecia dos judeus que fala assim, o Messias viria no segundo templo. Como o templo foi destruído e o Messias não veio, então alguma coisa errada aconteceu. Porque os judeus não aceitam que Jesus seja o Messias. Então tem um nó. Porque se o Messias viria ao segundo templo e o segundo templo foi destruído, será que a profecia falhou? Entenderam a questão? Agora deixe-me gastar esses minutos finais que eu tenho estudando com vocês uma importante profecia que marca o momento em que Cristo chegaria. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. É chamada a profecia das 70 semanas. E essa profecia tem algumas diferençazinhas de interpretação num ponto ou no outro, mas na sua base é um ponto comum entre judeus, cristãos e cristãos de várias áreas. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. O profeta Daniel viveu na Babilônia por volta do 6º século antes de Cristo. E diz aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças, as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio, e até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Eu sei que ficou um pouco complicado lendo assim, mas eu vou facilitar para vocês. Daniel estava angustiado porque ele sabia que o cativeiro da Babilônia ia passar. Só que ele via que o pessoal não estava preparado para o fim do cativeiro. Aí um anjo de Deus vem e fala, calma Daniel, eu tenho uma boa notícia para você. 70 semanas Deus separou só para o povo de Israel, até que venha o Messias. E o que vai acontecer com essas 70 semanas? Nas 62 primeiras semanas vão acontecer duas coisas. Vocês primeiro vão 62 semanas, depois mais uma semana, né? 63 semanas. Vocês vão ter Jerusalém reedificada, os muros de Jerusalém serão reedificados, e depois de tudo isso, o Messias aparecerá. É mesmo? É. Só que depois que o Messias surgir, vai vir um rei, vai destruir a cidade e o santuário. Mas antes o Messias vai vir. E quando é que vai começar isso? Aí o anjo falou com ele, sabe e entende. Desde a saída de ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias ungido, 7 semanas,
e 62 semanas. O que vai acontecer? Os muros da cidade vão ser edificados, depois o ungido virá, e depois um povo vai destruir a cidade. Mas na metade da última semana, ele vai fazer cessar os sacrifícios e a oferta de purificação. Vamos ver como é que isso aqui cumpriu na história. Exatamente em 457 a.C., Artaxerxes expede um decreto para que Jerusalém seja edificada. Aqueles que estavam vivos na época contaram para 457, então as 70 semanas devem começar agora. Mas deixa eu fazer primeiro uma explicação para você, notinha de rodapé. Sempre que a Bíblia fala em profecias, principalmente profecias apocalípticas, um dia equivale a um ano. Um dia simbólico é um ano literal. Então, se eu falar com vocês assim, profeticamente, 7 dias e o Cevisa será modificado. O que eu estou dizendo? 7 anos. Tá bom? 7 anos. Agora, se eu falo de 70 semanas, quantos dias dá isso? 70 vezes 7, 490 dias. Mas como eu estou falando de profecia, viram 490 anos. Então demoraria 7 semanas ou 49 anos até que os muros da cidade fossem terminados. Irmãos, depois de 457, você conta exatamente 49 anos, os muros de Jerusalém estão terminados. Exatamente como a profecia falou. Aí depois de 49 anos, você conta mais 62 semanas ou 434 anos. E que ano que você está? Ano 27. Aí o que acontece no ano 27? Vem Jesus e é batizado. Vocês viram que na tradução que eu li, falou o seguinte, o ungido, falou 2 vezes a palavra, virá o ungido. O que significa a palavra ungido? Ungido em hebraico é Mashiach. Mashiach, que a gente fala em português, Messias. Mashiach significa ungido, Messias, ungido. E Cristo é a palavra Messias em grego. Quem é católico, não fala na igreja católica da crisma, não fala em fazer a crisma. Crisma é uma palavra grega que significa unção. Crisma, a unção. Christos, o que foi ungido. Tá bom? Aquele que é ungido com o óleo para começar um trabalho de Deus como sacerdote e como rei. Então Cristo foi realmente iniciar o ministério dele no ano 27. Não foi assim que eu comecei a pregação aqui? Ele foi batizado por João e quando ele ouviu falar que João tinha sido preso, ele larga a região da Judéia e vai para Galileia e começa a pregar o reino de Deus. No ano 27, exatamente depois dos 434 anos da fundação dos muros de Jerusalém, Jesus é batizado, no ano exato da profecia. E curioso que fala que na última semana ele faria aliança com muitos e na metade da semana faria cessar o sacrifício. Exatamente 3 anos e meio depois, uma semana, 7, 3 e meio a metade, Jesus morre na cruz do Calvário e o sacrifício no templo perde o seu valor. E depois que Jesus morre e o sacrifício no templo perde o valor, o que acontece no ano 70? O templo é destruído por um rei que haveria de vir, como a profecia falou. Vocês sabem que até hoje Israel não faz mais sacrifício de cordeiro, né? Vocês já pararam para pensar nisso? Por quê? Se o cordeiro representa o Messias e os judeus não acreditam que o Messias veio, por que os judeus hoje não sacrificam mais cordeirinho? Ainda esperam o Messias. E por que o cordeirinho não é mais sacrificado hoje em Israel? Porque o templo está destruído. Enquanto não tem o templo, eles não podem sacrificar. E o que a profecia falou? Ele fará cessar o sacrifício. Os judeus não se deram conta que a história os obrigou a cumprir a profecia, porque o sacrifício dos cordeiros só tinha um valor enquanto Cristo não vinha. Depois que ele veio, não tem mais por que sacrificar cordeiro. Os judeus não aceitaram Cristo, mas Deus falou, olha, mesmo que vocês não aceitem Cristo, a profecia pertence a mim e não a judeus. Então eu vou obrigar vocês a não sacrificarem mais. Deus deixou de destruir o templo, exatamente como a profecia falou que aconteceria. Por isso que eu não acredito nessas ideias de especialistas que o templo vai ser reconstruído, porque Jesus falou, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então o Messias veio, o sacrifício parou. Exatamente, tem a esperança de construir o templo e que o Messias ainda veio, mas ele já veio. Quando Jesus é batizado no Jordão, o quarto evangelho nos diz que João Batista viu Jesus chegando e falou o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Todos os cordeiros apontavam para ele. Mas tem mais uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Com